Turminha linda do terceiro ano, tudo bom com vocês? Sou a professora Alessandra e vamos juntinhos aqui a mais uma videoaula de hoje. Meus amores, atenção aí às nossas videoaulas, às nossas orientações. Vamos lá, os nossos slides de hoje. Hoje, meus amores, nós vamos ter aqui, na disciplina de ciências, um assunto bem interessante. Quero que você esteja ligadinho aí, porque eu tenho certeza que você irá aprender algo mais durante esta nossa aula. Então, amores, nossa aula vai se relacionar ao assunto sobre os animais. E esse conteúdo encontra-se no seu livro, da página 99 até a página 103. Então, atenção! A diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. Olha só, alguns animais que nós podemos visualizar aí no nosso slide, diferentes tipos de animais, e esse é uma pequena porcentagem mínima da quantidade de espécies que nós temos aqui em nosso planeta. Eles podem se apresentar com uma grande variedade de características, como a presença de pelos, carapaça e escamas. Observem que esses animais que vocês podem visualizar aí nas imagens, eles têm características diferentes. Alguns vivem no ambiente aquático, outros no ambiente terrestre, uns possuem pelos, outros já possuem carapaças. Enfim, é uma variedade infinita, assim, de características que podemos citar dos animais. Os animais, eles podem ser agrupados, por exemplo, de acordo com o lugar onde vivem, o modo como se locomovem e também a cobertura do corpo. Então, eles podem estar aí sendo agrupados. Onde vivem? Eles podem estar no convívio na terra, na água e no mar. No modo como se locomove, através do andar, do nadar, ou alguns voam, rastejam e saltam. E com a cobertura do corpo, nós podemos destacar que existem animais que possuem escamas, pelos, penas e carapaças. Vamos falar agora um pouquinho sobre os vertebrados. Nós podemos separar os animais em dois grandes grupos. Os animais que possuem crânio e coluna vertebral são os chamados de vertebrado, como o homem, o leão e o sapo. Observe que esses animais que nós destacamos também nas imagens para vocês são do grupo vertebrados, pois eles possuem crânio e coluna vertebral. Há também aqueles que não possuem coluna vertebral e são chamados de invertebrados, como os insetos, os crustáceos e os moluscos. Esses pessoais são conhecidos por invertebrados porque não possuem coluna vertebral. Veja o exemplo de algumas figuras de animais invertebrados. Os animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral. Claro que a quantidade de ossos, a maneira como é formado os ossos, ela é diferente,
mas ele é semelhante, pois apresenta o crânio e a coluna vertebral. Olhe aí o formato, né, dos ossos do crânio e dos ossos ali de um peixe, de uma árvore e de um cachorro. O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto. E o que é esqueleto? É um conjunto de ossos responsáveis por dar sustentação ao corpo. A Alessandra trouxe aí para vocês alguns exemplos de esqueletos de animais. Procure verificar aí, olha, o esqueleto do peixe, de um anfíbio. Podemos observar também aí o esqueleto de um réptil, de uma ave e também de um mamífero. Então, esse esqueleto, esse conjunto de ossos, é o responsável pela sustentação do corpo desses animais vertebrados. Além disso, o esqueleto, ele protege os órgãos internos dos animais, como os pulmões e o coração. Você pode verificar também na nossa imagem ali o esqueleto da girafa, do anfíbio, né, do sapo, um rã, de um anfíbio, do elefante, do jacaré e também de um cachorro. Observe bem aí a estrutura do esqueleto desses animais. No entanto, apesar dessas semelhanças entre os animais vertebrados, eles possuem outras características que os diferenciam, sendo divididos em 5 classes. Vamos lá saber quais são essas classes? Olha só, os animais vertebrados, eles são classificados nessas 5 classes, que são répteis, mamíferos, aves, peixes e anfíbios. Então, essas 5 classes representam aí a classe dos animais vertebrados. Os mamíferos são animais que apresentam uma característica em comum, a presença de glândulas mamárias, que é o órgão responsável pela produção de leite. Então, quando você observa a imagem ao lado, você pode observar que todos esses animais aí, eles são mamíferos. Geralmente, o corpo desses animais é coberto de pelos, que protege a pele e ajudam a manter o corpo aquecido. Os mamíferos habitam quase todos os lugares. A maioria vive na terra. Observe aí as figuras de animais mamíferos que vivem na terra. Alguns vivem na água, como as baleias e os golfinhos. Olha só, gente, as baleias e os golfinhos, apesar de viverem na água, eles são considerados mamíferos, tá? Não me esqueçam. A baleia e o golfinho vivem em ambiente aquático e são mamíferos. Os morcegos são únicos exemplos de mamíferos que voam. Agora vamos falar um pouquinho sobre as aves. Esse assunto sobre as aves encontra-se lá na página 101. As aves são animais que possuem o corpo coberto de penas. Olha a quantidade de espécies de aves que nós podemos verificar aí nessa nossa imagem.
Gente, também, olha, é uma pequena parte da grande quantidade de espécies de aves que nós temos no nosso planeta. Eles apresentam um bico, um par de asas e locomovem-se por meio de um par de patas, ou seja, as aves, elas são bípedes. Esses animais, eles podem viver em ambientes terrestres e aquáticos, e assim como os mamíferos, eles respiram pelos pulmões. Olha, mais exemplos aí de espécies das nossas aves, né? Raríssimas aves aí nós podemos ver nas nossas figuras aí da nossa imagem. Vários tipos de animais, vários tipos de aves. Vários representantes deste grupo desenvolveram a capacidade de voar, enquanto outros, como o avestruz e o pinguim, eles não são capazes de alçar voo. Então, muita gente acha, toda árvore voa, toda ave, né? Toda ave voa. Nem todos, pois o avestruz e o pinguim são exemplos de aves que não podem alçar o voo. As galinhas. As galinhas, elas são exemplos de aves que se adaptaram à vida no ambiente terrestre. Agora falaremos sobre os répteis. Lá na página 102, você vai encontrar sobre os répteis e nós vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. Os répteis são animais que têm o corpo coberto por placas rígidas, carapaças ou escamas. Olha aí exemplos aqui que nós trouxemos para vocês nas nossas figuras de alguns répteis. Alguns rastejam para se locomover, como as cobras. Outros locomovem-se sobre 4 membros, arrastando a parte ventral do corpo no solo, como os crocodilos, os lagartos e as tartarugas. Os répteis respiram por pulmões, por serem adaptados à vida na terra. Mesmo as espécies aquáticas, como as tartarugas marinhas, precisam subir até a superfície para respirar, pois, como eles têm o pulmão, gente, eles precisam ali do oxigênio, né, para que possa fazer a sua respiração. Falaremos também sobre os anfíbios. Vamos lá saber um pouquinho mais aqui sobre os nossos amigos anfíbios. Nós temos aqui alguns exemplos de anfíbios. Olha só. Número 1, nós temos o sapo, que é um anuro, né? E o comprimento desse que está aí na nossa imagem é de 12 centímetros. Lá no número 2, nós temos a imagem de uma rã, cujo comprimento é 9 centímetros, dessa que está aí na imagem, tá? No terceiro, nós temos uma perereca, cujo comprimento 7 centímetros. Observe, gente, que o sapo, a rã e a perereca, elas têm características bem diferenciadas um do outro. Número 4, nós temos a cobra cega, que também é um anfíbio, tá, gente? A cobra cega também é um anfíbio e o seu comprimento chega até 45 centímetros. Observamos aí no número 5 uma salamandra.
A salamandra, nessa imagem aí, ela está medindo 20 centímetros. Então, observe aí alguns exemplos de anfíbios que a tia Alessandra trouxe para que vocês tomassem mais esse conhecimento. Os anfíbios, eles são seres vivos de pele úmida, que durante seu ciclo de vida passam por duas fases, uma aquática e a outra terrestre. Os girinos, eles respiram por brânquias. Quando adultos, perdem-nas e passam a fazer a troca gasosa por pulmões e também pela pele úmida. Além disso, após a metamorfose, a cauda desaparece e as suas patas se desenvolvem. O filhote, depois de formado, ele sai do ovo em forma de larva, chamada de girino. Quando este vai se aproximando da forma adulta, ele sofre o processo de metamorfose, que é a transformação corporal, e assim migra para o ambiente terrestre. Observe aí a metamorfose em anfíbios. Observe. Olha só. A metamorfose, como vocês podem observar aí, é um processo que transforma o anfíbio jovem, que é um girino, em adulto. E durante esse processo, eles perdem a sua cauda e aparecem as patas traseiras e dianteira. Surgem também os pulmões no lugar das brânquias, para que, assim, o animal possa sair da água e viver em terra firme. Olha só como ocorre a metamorfose em anfíbios. Primeiro, ele foi criado ali no ambiente aquático e depois ele vai sofrendo essa metamorfose, essa transformação e passando em viver no ambiente terrestre. Vamos conhecer um pouquinho agora sobre os peixes. Os peixes aqui, nós podemos citar algumas características. Bom, os peixes, eles respiram por brânquias e seu corpo é coberto de escama. Todos têm nadadeiras, que ela facilita lá na locomoção desses peixes dentro da água. São animais vertebrados, que em sua maioria nasce de ovos. Em geral, tem o corpo coberto de escamas, porém, algumas espécies possuem uma pele lisa. Vivem na água e movimentam-se com o auxílio de nadadeiras. Como todos os peixes, precisam de oxigênio para viver. Olha só um exemplo de peixe que nós trouxemos aqui para você. No caso, a piramboia. Ela é uma espécie de peixe da Amazônia que, diferentemente da maioria, ele também consegue captar oxigênio do ar através de um órgão que funciona semelhante aos nossos pulmões. Então, esse peixe aqui, gente, ele também, né, consegue captar um pouco do oxigênio fora da água, tá? Ele é uma espécie que está ali respirando através lá no oxigênio da água, né, das brânquias, mas também quando ele sai um pouco, né, ali
naquela sua parte aquática ali do rio, onde quer que ele esteja ali nas águas, ele também consegue respirar também, pois ele consegue captar esse oxigênio do ar. Outras características aqui dos nossos peixes, como já citamos, que eles respiram por brânquias, são animais ovíparos, vertebrados e de ambiente aquático, e possuem o corpo coberto de escamas e nascem de ovos. Agora, queridos, vamos à nossa atividade no livro, da página 104 e também da página 105. Vamos lá? Olha só, gente, na primeira questão. Observe a imagem abaixo dos restos de um animal morto encontrado e responda. No item A, por que esse animal é considerado um vertebrado? De acordo com a imagem, você já pode tirar suas conclusões e escrever aí no item A. No item B, a qual grupo esse animal pertence? No item C, cite algumas características do grupo a que pertence o animal acima. Então, você vai escrever as características do grupo que pertence a esse animal. Na segunda, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Agora, encontrou aquela frase falsa? Você vai reescrever as frases erradas corrigindo. Como assim, tia Alessandra? Você tem essas 4 frases. Analise as que são verdadeiras, coloca o V. Se forem falsas, coloquem F. Achou a falsa? Achou? Mais de uma. Ah, tinha mais de um aqui. A alternativa estava fácil. Falsa. O que é que você deve fazer? Você deve reescrever essa frase para que ela se torne verdadeira. Escreva aí nas linhas aí da segunda questão. Na terceira questão, leia as características a seguir e descubra qual é o animal. Geralmente tem o corpo coberto por escamas, movimento-me com o auxílio de nadadeiras e retire o oxigênio da água para viver. Que animal sou eu? Muito simples, né, gente? Então, escreve aí o nome deste animal. E na quarta, observe as ilustrações e faça a correspondência correta. Se for mamífero, coloca o número 1. Número 2, para aves. 3, para peixes. 4, para anfíbios. 5, para répteis. E na quinta questão, de acordo com a imagem abaixo, responda aos questionamentos a seguir. O que está acontecendo nessa imagem aí da quinta questão? Aí você vai descrever. E no item B, qual grupo de animais possui esta característica? Então, meus lindos e minhas lindas, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau, meus amores!